Ok? Ok. Vamos ver aqui, vamos ver se já tá pra gente compartilhar. Ok, já Apareceu tá aí? Já apareceu. Opa, Só compartilhar aqui. já tá. Apareceu aí. Apareceu mesmo? Boa. Apareceu aí pra você. Apareceu mesmo também. Esperar o pessoal entrar aí. Não, tem bastante, já tem 5 pessoas. Sérgio Ribas, Marli Dias. Sérgio Ribas. Você já tá curtindo aí. Douglas Souza. Você tem um público fiel. Porra, eu não. Já tem Falei 7. que era você, né? Por isso que o pessoal por tá isso aí. tá atraindo. Anderson Brasileiro também. Há anos. Eu tô compartilhando na minha, vamos ver. Legal, já. Quanto tempo você tá fazendo já? De live? Tem 7 meses. 7 meses? 7 meses, O pessoal tá gostando então, né? Tô tentando trazer assuntos aqui que as pessoas gostem, né? O Vitinho ZS. Acho que estão gostando, porque ó, o pessoal entra rápido. Olha lá, Vitinho, Zé, Fernanda Brigante. Fernando. É isso aí. Muito boa noite, gente. Estamos aqui em mais uma live. Hashtag Eu Acho um Absurdo. E hoje, com a presença desse cara aqui, que estudou Ciências Políticas na França, morou um tempo aí como voluntário em Angola e voltou trabalhando aí com uma parte de educação, uma parte de finanças, e hoje tem um pensamento aí totalmente evoluído, na minha opinião, um dos melhores pensamentos dentro da nossa política. Tenho o prazer de trazer para vocês aqui Gui Mendes. Fique à vontade, Gui. É um prazer. Prazer todo meu. Fique à vontade aí para você falar um pouquinho mais de você, porque eu sei que é extensa a coisa. A gente já começa você falando aí que foi candidato aí nas últimas eleições. O espaço é todo seu. O espaço é meu. Boa noite, pessoal, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite de novo. Eu me formei, como você disse, em Ciência Política na França. Depois fiz uma especialização em Direito Internacional em Haia, na Holanda. Trabalhei um pouco no mercado financeiro, com relações internacionais, então viajava bastante. Sempre gostei de viajar muito. Depois morei em Angola, na África, e eu estava no mercado corporativo lá, na verdade. Eu estava com um desafio de governança corporativa numa empresa grande, num desses grupos. Eu achei que você tivesse ido como voluntário. Você chegou a fazer algum trabalho voluntário lá? Fiz trabalho voluntário. É meio que quase obrigatório se você tem coração, né? Porque na África o filho chora e a mãe não vê mesmo, assim. Aqui em São Paulo tem regiões que são parecidas com a periferia de Luanda. Vila Taquari, na Zona Leste, por exemplo, é uma delas, ali perto da Vila Carmozina também. Tem, mas aqui é bem mais reduzido do que lá. Lá é generalizado, assim. Você tem uma casta, um grupinho que domina, sei lá, 3% da população, menos até, e o resto da população sofre muito. Então, quando você fala de um trabalho de governança corporativa, é lógico, você está pensando em processos, está pensando em sistema integrado, está pensando em gestão estratégica, mas também você tem que pensar em gestão humana. E qualquer empresa que atua em Angola, principalmente no ramo de agricultura, de construção civil, como a lei trabalhista é muito frágil, o gestor ele precisa se preocupar com as condições de vida que o trabalhador dele tem. Do mais simples até o mais abrangente. Assim, do mais simples que ser equipamento de proteção, a lei lá é muito fraca, não tem fiscalização, então muitas vezes o pessoal trabalha como quer, até meio de transporte, tem gente que demora 3, 4 horas para chegar nos lugares. Então, Bem parecido aqui, né? Bem parecido. É parecido. Mas lá ainda é um pouco mais duro, assim, eu diria. Você voltou para cá, pro Brasil? Eu voltei pro Brasil no começo de 2018, começo do ano passado. E aí você volta de lá, fiquei 2 anos e meio. E que é um tempo relativamente significativo para ficar em Angola. Assim, normalmente a galera fica 1 mês e já fica desesperada, sabe? Mas eu aguentei os 2 anos e meio, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Melhor do que morar na França, melhor do que trabalhar no mercado financeiro, porque aquilo lá te dá uma experiência de vida que você não adquire em livro nenhum e nem em empresa nenhuma.
É muita vivência, e como é um país um pouco menor que o nosso, a população deve ser 10 vezes menor que a nossa, você percebe muito como que a má gestão pública influencia na vida das pessoas. E aí quando eu voltei, eu já voltei com essa sensibilidade. Você aprende o preço das coisas, mas aprende o valor também das coisas lá. Uhum. É isso mesmo, exatamente. E para quem, o meu contexto em São Paulo é de classe média alta, pra gente que é desse contexto, teve oportunidade de educação, eu odeio a palavra privilégio, eu não gosto de falar essa palavra. Pessoal, é um dos nossos. Não, odeio. Mas que teve oportunidade de estudar, mesmo que eu saiba que meus pais tenham sacrificado boa parte da vida deles pra gente conseguir viver bem, por isso que eu não considero privilégio, né? Porque foi as Uma custas. coisa que ela conseguiu, uma coisa que a sua família conseguiu. Viajaram muito menos que eu, tiveram oportunidade muito menos de estudar, é outra história. Ou são gerações diferentes. Então, eu sou privilegiado nas costas dele, não nas costas de sei lá, o que eu... Do contribuinte, como é. Exatamente. Então, mas enfim, para quem é de classe média alta, você fica dentro de uma bolha. Aqui em São Paulo ainda, assim, tudo desenvolvido, os bairros são relativamente bons. Tem um problema ou outro, né? Enchente e tal, o metrô que não termina nunca, demora 20 anos para terminar, mas um passa rápido aqui, outro ali, entra uma copa, sai, outra e nada. Uns fios passando pela cabeça, a gente tem uns problemas aí. Mas que normalmente você fica protegido naquela bolha. E quando você vai para um negócio desse, aí é porrada mesmo. Aí você aprende de várias formas, assim, entendeu? Sobre política, sobre respeitar as pessoas, sobre emoção, até sobre magia, né? Porque a África é mega, eles são baseados na magia, né? A religião deles é Umbanda, Candomblé e outras religiões africanas muito antigas que eles acreditam em feitiço. Então você aprende um monte de coisa. Essa coisa de magia, né? Eu achei que só tivesse só Candomblé, Umbanda, o catolicismo que é presente em alguns lugares, o Islã, mas tem também essa coisa de magia. Me conta como que é essa coisa de magia aí, que eu quero entender um pouco. Lá tem bastante tribal ainda, eles têm nos interiores, principalmente no interior, tem bastante tribo, tem até tribo na fronteira sul com a Namíbia, que é área de deserto, e que as pessoas se comunicam por linguagem gutural, ou seja, pela garganta. Fazem sons para se comunicar, não conseguem usar as cordas vocais ainda. Parecido com os golfinhos, assim? Tipo isso. Emitindo som? Emitindo som. E aí, quando eles brigam, essas tribos antigas, quando elas brigam, elas põem uma enfeitiça a outra. É bem diferente. Assim. Cara, tá vendo aí, produção? Olha só. Por essa vocês não esperavam. Não esperava mesmo. Então, aí você voltou pro Brasil e já ingressou direto na atividade financeira, na parte de educação, ou já exercendo na parte de ciências políticas que você... Ciência política. Quando eu voltei, eu voltei bastante sensibilizado e falei, olha, eu vou ter que começar a fazer alguma coisa pelo meu país. E naquele momento, o que estava em alta, assim, o que estava mais em evidência de inovação na política, eram os movimentos de renovação. Então, logo que eu voltei em janeiro de 2018, comecei a me aproximar do Livres, do Renova BR, do Acredito, conhecer um pouco do próprio Partido Novo, do PPS na época, que agora chama Cidadania, mas que tem alguns movimentos de renovação dentro dele. Eu comecei a me aproximar do ecossistema, em evento, e na virada política, em evento que eles estivessem organizando, palestras. Entender um pouco essas novas práticas, no caso, dentro da nossa política. Entender um pouco o que estava acontecendo, quem eram as pessoas, quais eram os objetivos. E foi assim que eu comecei a entrar, e aí eu acabei decidindo por me filiar ao Cidadania, que é o partido que eu estou filiado hoje, que tem alguns movimentos de renovação dentro deles, e o que eu faço parte chama Movimento Livres, que é um movimento liberal na economia, assim como a característica do Partido Novo, e um pouco diferente do Novo, ele é liberal nos costumes também. O Novo já é um pouco mais conservador. O Novo é um pouco mais conservador. O Livres já defende outras pautas, direitos LGBT, diversidade racial, então tem algumas diferenças. Mas com o mesmo objetivo, né? A gente melhorar nossa política. Melhorar as práticas, dar uma arejada, principalmente na economia, apresentar novas propostas. Alternativas. Novas alternativas que não sejam isso que a gente conhece agora.
Sim. E aí foi isso. E aí entrei em campanha. Deputado estadual. Deputado estadual. Cara, Peraí, deixa eu tirar esse moletom aqui que... parabéns você, olha, Valeu. parabéns, você foi um guerreiro, cara. Eu encontrei com esse cara aqui, lá no Higienópolis, na feira, junto com o Roberto É Freire. verdade. No Mackenzie. No Mackenzie, corpo a corpo, entregando o Santinho, conversando com as pessoas. Quase me convenceu, cara. É porque eu já tava. Já tinha meu voto definido na época, mas parabéns, cara. Você foi um guerreiro mesmo. Te vi em vários lugares, aqui também, né? Na periferia, no Niterói, no Maria Luísa, tive a oportunidade de encontrar com você. Chegou a participar também, né? Do Não Vendo Meu Voto, Não Vendo Meu a Voto. hashtag da época. Sim. Que a gente fez com o pessoal do Ousadia. Sim, do time da Ousadia. É. Grande abraço aí pro time da Ousadia aí, ó, da Estampa Esportiva. O Guilherme tá assistindo lá também, não? Deve estar. Abraço, Guilherme. Ó, falando nisso, vamos ver aqui o pessoal. Alex Campos, Andréa Silva, Alex Nunes, Samuel Ferronato. Samuca, obrigado pela audiência aí. Kizak, Priscila Teles, Lídia Felício. Grande abraço, Lídia, da Vila Missionária. Sérgio Cadoni mandando boa noite. Boa noite, Deus abençoe, a Aninha Gama mandou. Beijo, Aninha, obrigado por acompanhar aí o nosso trabalho. Alan Anderson Nunes, Sandra Santos, Indiana Maria, Gilda Rodrigues, Alessandro Gabi, Edivaldo da Silva, Ranieri Alves Silva. Olha, mandem perguntas aqui, ó, para saber um pouco mais sobre a vida desse cara aqui, Gui Mendes. É um prazer estar entrevistando. Roger Ribeiro, trabalho espetacular. Trabalho espetacular é o seu, Rogério. Você e do Ricardo Tavares aí, Luciano, a rapaziada lá na Missionária, tem a escolinha de futebol, tomam conta lá da Praça de Esportes. Parabéns pra vocês, cara. Ziel Urzedo, você precisa ir no pagode dos caras, hein? Comunidade Samba 15. Bora. Bom, Dia Eu gosto de 22, ó, já vou anunciar, ó, dia 22, às 8 horas da noite, na praça, né, que tem o Comunidade Samba 15, que é na Ponte de Moraes, próximo ao Colégio Figueiredo. Além do samba com a arrecadação lá de alimentos não perecíveis para a gente levar as pessoas que sentem fome, nós vamos ter a presença de Janaína Lima, vereadora do Partido Novo, vai estar presente para vocês. Dia 22, 5 cai numa quarta-feira, às 8 horas da noite. Super Janaína. Comunidade Samba 15, estamos juntos, hein? É dia 22, às 8 Dia da 20, noite. às 8 horas da noite. Show. Vamos lá. Tem bastante gente. Raíssa Santiago, parabéns, adoro você, Japão. Esse cara também aqui é maravilhoso. Isa, pode ter certeza que vocês vão ouvir falar muito. A Rosângela Andrade. Então, Gui, eu gostaria de começar perguntando para você qual foi a sua experiência aí de ter saído candidato pela primeira vez. Quais foram os prazeres e as dores de ser candidato a deputado estadual do estado de São Paulo, nessa situação política que a gente está? Foi um baita desafio, assim. E principalmente porque quando você é candidato jovem e sai por um partido mais tradicional, você tem todo um trabalho de articulação interna para conseguir seu espaço dentro do partido, o que não é evidente, não tem as regras claras. Então começa o trabalho duro aí, você tem que conseguir o espaço, mano. É como se você fosse um jovem engenheiro entrando numa construtora, cheio de engenheiros antigos. E um monte de estagiário. Isso. Só engenheiro sênior e um monte de estagiário. E você quer chegar e falar, não, eu quero ocupar o espaço do engenheiro sênior. Então tem que ralar. Tem que ralar, é difícil. Conta como foi isso aí. Chegou, o pessoal falou Gui Mendes, legal, chegou aí do continente europeu, depois de passar pelo africano, desembarcou aqui, e aí, e agora? Vamos... Quando eu me filiei junto com um quadro muito bom que agora não está mais no Brasil, mas que é o Humberto Laudares. Então eu conheci ele primeiro, me filiei então foi mais fácil porque ele já fazia parte de um movimento de renovação, estava filiando bastante gente e ia garantir candidaturas para essas pessoas. Então eu entrei nesse pacote. Depois, ao longo da pré-campanha, eu comecei a me aproximar bastante do presidente do partido, que é o Roberto Freire. E aí ele abraçou, gostou da ideia, gostou do perfil
e também das propostas, da forma como eu estava organizando a campanha, e aí ele deu total apoio, assim. Então essa foi vamos dizer, a sorte, foi a sorte mesmo, o que deu mais estrutura, assim, para a campanha. A coincidência de tudo que você tinha movimentado no universo, a magia lá da África, e já veio, encontrou com o cara aí, encontrou Já ajudou. Encontrou com o cara certo. Mas foi isso, mano. Mas é bem, bem desafiador, assim. E aí, a minha campanha eu quis estruturar a partir das periferias, então aqui da Zona Sul, da Zona Leste, alguns lugares da Zona Norte, mas principalmente Sul e Leste. E aí é dureza, né, cara? Você sair na rua, Sim. pedindo, bater em casa, pedindo voto por voto, e as pessoas desconfiam. No momento em que a credibilidade do político tá lá embaixo, tá zero. Você querendo falar sobre política e o pessoal fala, pô, que... Credibilidade lá embaixo, zero. E você é cheio de vontade, mas... É cheio de vontade, e aí as pessoas muito polarizadas, né? Você via assim, em qualquer lugar, você entrava, ou o cara tava à direita ou o cara tava à esquerda. E aí te perguntava, onde você tá? E aí quando você fala que você não é favorável nem a uma linha de pensamento autoritária da direita e nem autoritária da esquerda, nessa eleição você perde voto. Porque as pessoas queriam candidatos de um dos espectros. Então essa foi outra dificuldade que a gente enfrentou ainda. Que é você fazer parte desse centro ideológico, que é diferente do centrão, mas é um centro ideológico porque simplesmente você pega a parte econômica da direita, você acredita no liberalismo, você acredita nas reformas econômicas, responsabilidade fiscal, teto de gasto, e você pega da esquerda tudo que é cultural, de esporte, de educação, moradia, então você vem para um centro. E essa campanha não foi uma campanha de discurso equilibrado. Então essa foi uma outra dificuldade, mas que também foi muito aprendizado, assim, porque gerava muito debate. E também você aprende muito com as pessoas ao longo do caminho, você faz debate com gente muito boa, você encara os desafios de ir num INSPER, ir numa GV, ir numa USP, falar para aqueles estudantes, ir numa Casa do Saber, você ficar no palco, e só gente boa. Do Novo sempre estava Poit, o Daniel José, do PDT a Tabata Amaral, do PSD o Rafael Awad, esse pessoal mais de renovação, mas que é muito bem preparado. Então isso te dá muito corpo, te ensina muito, assim. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que as pessoas, apesar de ter sido uma eleição polarizada, as pessoas foram coerentes. Se elas votaram em candidatos de direita em 2018, elas votaram no presidente e no senador e nos deputados. E se elas votaram em candidatos de esquerda, elas fizeram a mesma coisa. Então eu achei coerente. E aí o centro desidratou. Paciência. Tem que fazer uma autocrítica. Por que o Alckmin foi tão mal? Por que a Marina foi tão mal? Por que o Meirelles não conseguiu... Gastou muita grana e não conseguiu. Gastou. Eles têm que fazer uma autocrítica. Né? Se ausentaram durante muito tempo. Não deixaram as coisas correr. Então agora é hora de trabalhar. E da esquerda nem precisa comentar, que eu acho que sua audiência já sabe. Bom, a Isa Santiago mandou aqui, vocês são espetaculares, trabalho maravilhoso, adoro ouvir falar de coisa importante no meio de tanta coisa ruim. Obrigado, Isa. Valeu, obrigado Isa. mesmo. Obrigado pelo otimismo. Karim também está na audiência, Fernando Menezes, grande Fê, Lucas Lumenino. Lucas Lumenino. Na semana passada eu estava com ele aqui, ele estava no seu lugar, você chegou a ver? Sim. Cara sensacional também, classe média alta, largou toda a carreira promissora do mundo corporativo para poder ajudar o próximo. Um trabalho sensacional que ele faz na ONG Rainha da Paz, lá no São Luís, 16 favelas fazem parte desse projeto, e ele é um dos diretores lá. A Maria Regina, que é a pessoa que criou essa ONG, e eu tive o prazer de entrevistá-lo aqui, uma conversa muito produtiva. E são decisões difíceis, né? De verdade, cara. Tá numa carreira, tá numa toada, interromper isso. Cara que, perdão, filho de 2 médicos, de classe média alta, formado pelo Mackenzie, tinha uma carreira promissora dentro do mundo corporativo, mas ele abriu mão, simplesmente, sabe por quê? Por quê? Porque não era uma coisa que realizava ele, o mundo corporativo. Ele precisava dar sentido à vida dele
que o sentido era fazer diferença na vida das pessoas. Largou tudo e foi. E fez uma ótima escolha, viu? Eu perguntei para ele aqui se ele queria participar do mundo político, mas ele disse que ainda era uma ideia que estava amadurecendo. Mas, Lucas, a gente precisa de pessoas como você, cara, de bom coração. É isso aí, cara. A política precisa de você, cara. E a política não é só ser candidato, não é só ser representante político. A política também é você participar de comitê de estratégia, ajudar a estruturar a campanha, ajudar com a digital, enfim, tem muita coisa dentro da política que você pode ajudar. Dentro daquela cabeça ali tem muita coisa boa, cara. A gente precisa conhecer os seus pensamentos, cara. É isso aí. Marcelo Araújo, Iris Oliveira, Diego Fernandes, grande abraço aí, obrigado pela audiência. E vamos agora aqui para um assunto que está em evidência, né? Reforma da Previdência, cara. E rima com evidência. Né? Com evidência. Evidência rima com reforma da Previdência. A maior parte das pessoas acha que a reforma ela vai prejudicar o trabalhador. Eu, particularmente, acho que quando você está gastando mais do que você arrecada, você tem que equilibrar essas contas. Onde nós vamos cortar os gastos, onde vai ser aí a reforma, que a gente precisa discutir. Mas que ela precisa existir, isso é fato. Eu queria saber, você que está bem próximo desses estudos, dos números, dá uma explanação para as pessoas que estão nos assistindo, por favor. Olha, a reforma, a gente tem um déficit na Previdência que consome 50% do nosso orçamento, dos nossos gastos primários. Os nossos gastos primários são nossos gastos obrigatórios, que a gente gasta com saúde, com educação. Então isso consome metade, já de cara, do que a gente é obrigado a gastar todo ano. Então você tem 50% para a Previdência, quase 50%, 3% para a saúde, para a educação, 5% para a saúde, você diminui muito sua margem. E então aquilo lá já tá um bolo enorme. A gente não está conseguindo mais pagar a conta. Ano a ano o déficit aumenta e a gente não está conseguindo. E aí você entra na discussão, o pessoal que é da esquerda tem pontos corretos que eles colocam e o pessoal da direita tem pontos corretíssimos. Qual que é o resumo da ópera? O que o governo apresentou é uma proposta de reforma bem mais ambiciosa que o Temer tinha apresentado. Ele apresentou uma proposta de reforma que a gente ia economizar 600 bi no ano passado. E esse ano a gente está no 1,2 tri. Ou seja, está sendo o dobro. Praticamente o dobro da reforma que ele tinha apresentado. Então é muito ambiciosa. E aí, eu não concordo com que a gente economize 1,2 tri em 10 anos. Eu acho que aí a gente vai prejudicar a gente que a gente não pode prejudicar. Então, quando a direita... quando a esquerda, esses partidos de esquerda que a gente vê, PT, PDT, a gente é contra a reforma da Previdência. Beleza, mas fala onde você é contra. O problema é esse. Quando eu fiz faculdade na França, em 2010 eu estava lá e era a reforma da Previdência deles, que era mais agressiva que a nossa, que é um país mais velho e tal, bem mais agressivo. Então tinha uma série de manifestação, o povo ia pra rua. Tipo, Paris tem 8 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, na grande Paris, 2 milhões iam pra rua, assim. Cada casa uma pessoa estava na rua. É bizarro, era bizarro. Só participa mesmo? Participa muito. E só que os partidos de esquerda, as organizações sindicais, elas se organizavam e falavam, não, olha, essa proposta que eles apresentaram, a gente quer essa emenda, né? De forma organizada, entendeu? Eles não eram só, sou contra por ser contra. Era de forma organizada. E é o que falta a oposição no Brasil fazer. Quem que está fazendo isso de forma coerente? Na minha opinião, não concordo com 100% dos pontos, mas quem está fazendo melhor é o pessoal da Renovação, que é a oposição, do PDT, que é a Tabata Amaral, que é aqui da Vila Missionária, aqui do lado, do PSB, que é o Rigoni, que também é da Renovação, e o Alessandro Vieira, que é do Cidadania. Eles estão agora na comissão especial propondo uma série de ajustes no propósito da reforma. Eles não são contra a reforma, eles são favoráveis à reforma com alguns ajustes. O que é justo na reforma? A reforma ela faz o quê? A gente tem hoje um regime geral de previdência social, o RGPS, que é o que todos nós estamos incluídos. Até a gente que tem menos de 30 ou 30... Não, já estourei já passei. Até a gente nessa faixa vai estar incluído um dia, certo? Que é o famoso INSS. No INSS, a gente tem um teto, a maioria das pessoas, 70% das pessoas estão dentro desse regime, e o teto é muito menor do que as aposentadorias do regime
especial, que é o RPPS, que é para os servidores públicos. Então, de cara, você já tem uma desigualdade entre o que recebem os servidores públicos, e aí a gente está falando de juiz, promotor, a gente está falando de político. Isso sim é privilégio. Aí sim você entra no privilégio. Que tem que estancar. É o imposto que o povo paga, e a gente sabe que quem paga mais imposto no Brasil é o pobre, e que vai vai beneficiar o cara que tem mais condição, o cara que tem mais condição financeira, então não é justo. Mas também, assim, de uma forma ou de outra, eles querem modificar muito repentinamente a alíquota para esses servidores públicos. Pode ser um pouco mais devagar, mas a modificação de alíquota, isso é uma demanda da esquerda. Acho justo, por exemplo, uma demanda dessa. Mas o importante é eles entrarem no regime geral. Todo mundo no regime geral, sem regime especial, sem exceção. Todo mundo entra no regime geral. Aí o teto desce para 5 mil para todo mundo no teto. Não vai ter mais super aposentadoria de 60 mil, 70 mil, que é um absurdo. Aí eu acho um absurdo. Também acho um absurdo. O que a esquerda reclama muito é benefício de prestação continuada, o famoso BPC, que é se o cara está em situação de baixíssima renda, aos 65 anos ele passa a receber um salário mínimo. Certo? Aí esse passaria de 60 para receber 400, só que um salário só a partir de 70. Isso. Entendeu? Aí eles fizeram esse jogo numérico. Valor presente. E aí Você é contra ou a favor disso? O BPC, eu acho que se deu todo esse conflito... Melhor não mexer. Melhor não mexer. Eu também pensei da mesma forma. Melhor não mexer. Porque é muita coisa para você explicar e tava todo mundo contra. Quando entra nessa dividida que o povo... Por exemplo, eu penso da seguinte forma. Desculpa te interromper. Vai. Quando o Moro colocou o Caixa 2 numa avaliação diferente, né, de crime, e a gente passa a enxergar isso como uma forma diferente, também falou, não mexe então. Eles lá não mexeram porque todo mundo gritou, falou, não, então não mexe, então deixa do jeito que estava. A mesma coisa acontece, se o povo está gritando para que não aconteça isso, então não mexe, deixa do jeito que estava. Acho que em alguns pontos vai ganhar, outros vai perder, mas a média está em 62, 62. A economia vai ficar a economia, você disse? Não, a média de idade que eu falo. Tá, de idade. Fica entre 61 e 62, então não mexe nessa parte, eu acho que tem que começar lá de cima mesmo, cortando o privilégio de quem realmente... eu peguei uma postagem do Kim Kataguiri esses dias, um salário base de 6 mil reais, um secretário no estado do Pará, se eu não me engano, recebendo 56 mil reais de aposentadoria. Como é que pode? O cara contribuiu 6 mil reais. É um baita de um Isso quando ele tem, porque tem muita gente das Forças Armadas aí, Marinha, Aeronáutica, do Exército, que a aposentadoria do pai passa para o filho. Então, eu conheço alguns exemplos aí de pessoas mais idosas me contando que existem brasileiros que nunca trabalharam na vida e recebem aposentadoria de 14, 16, 18 mil reais. Aí como que essa pessoa, além de estar gastando nosso dinheiro durante um bom tempo, não contribuiu para nada durante a vida, vai alimentar a previdência minha quando eu me aposentar ou dos meus filhos? É uma máquina de reprodução de desigualdade, a previdência. Essa que é a verdade. E aí quem é contra bate o pé, fala, mas eles vão cortar 600 bilhões do regime geral, do INSS, e só o resto a menor parte é do regime especial, dos servidores públicos. É verdade, em números absolutos, mas tem 45 milhões de pessoas no INSS, contra 700 mil de servidores públicos. Então o corte é 10 vezes maior para servidor público do que para o INSS. Sim. O corte por cabeça. Aí o servidor público ele quer jogar essa responsabilidade dele pra massa. Pra massa. Pra dizer que isso aí é geral, mas ele tá querendo transferir ali um problema dele, tá olhando pro umbigo, ele não quer que se iguale a coisa, né? E pede ajuda da falou, gente, é mais ou menos como a classe política que tá resistindo a isso, porque sabe que é uma coisa que é boa pro país, só que não dá o braço a torcer porque tem os seus interesses ali envolvidos.
É só você ver que a gente... Porque se fosse boa para eles, já tinha sido aprovado. Exatamente. É só você ver na Câmara que tem 180 parlamentares que não renunciaram ainda à aposentadoria especial. Porque tudo... Dentre eles, o Rodrigo Maia. Tudo que é a favor do povo, nem sempre eles votam a favor do povo. Mas tudo que é a favor deles, eles vão votar a favor deles. Por exemplo, o Partido Novo colocou para devolver 2,5 bilhões do fundo partidário, do fundo eleitoral. Que não utilizou, né? Que do geral, para que não se use mais, não exista mais o fundo partidário, o fundo eleitoral, que seja devolvido para as pessoas através de educação, saúde e segurança. 294 deputados federais votaram contra. Ou seja, isso é um dinheiro que vai voltar para o povo através desses benefícios de educação, saúde e segurança. Eles votaram contra. Então, se 294 deputados estão lá votando contra uma coisa que é boa para o povo, não merece ser reeleito na próxima eleição. Gente, vamos procurar essa lista aí. Eu coloquei no meu Facebook, mas procurem saber. Esses 294 não estão lá para representar o povo de verdade, não. Me desculpem, viu? Desculpa te interromper. Eu vou ter que discordar um pouquinho. Não. Manda, você que manda. Vou ter que discordar um pouquinho desse ponto. O que eu acho? Por exemplo, na França, o financiamento de campanha, em geral, é público. Na Alemanha, ele é o financiamento misto. Ou seja, tanto a empresa, a pessoa física, quanto agente público podem fazer doações. Qual sistema que é melhor? Os dois são excelentes. Qual sistema que tem corrupção? Nenhum dos dois tem corrupção. Porque tem um negócio que a gente não está acostumado no Brasil, que é a fiscalização. Blockchain? Você vai entrar no blockchain? Não vou entrar no blockchain, mas não é isso. Mas poderia ser uma base de dados confiável, mas fiscalização mesmo, pura e simples. Assim. O francês ele é até mais burocrático do que a gente imagina, mais papel do que a gente imagina, o alemão também, o europeu em geral. Mas então, assim, esse discurso novo, acho legal, eu entendo que sim, o fundo partidário é mal utilizado, muito mal utilizado. Sim. A gente não sabe, até posso falar por todos os partidos que eu conheço, a gente não sabe para onde vai o dinheiro, não tem transparência, não tem processo, não tem regra de quem... Tem que prestar conta depois. Não presta conta, ou uns negócios estranhos. Presta conta depois de alguns anos, sabe? Aí tem as fundações que também recebem dinheiro e fazem um trabalho legal. Tem fundação que faz trabalho legal, tem fundação que não faz. Mas o fato é que depois de 5 anos ela presta conta. É uma doideira. É muito bagunçado. É aí que está o problema. Por quê? Se a gente vai para um discurso desse, totalmente não pode fundo partidário, não pode fundo eleitoral, qual que é o problema disso? Quem que doa nas campanhas a partir de 2018, quando eu sou apoio de pessoa física? As pessoas físicas. Mas vamos ser sinceros, quem que são essas pessoas físicas que estão doando? A gente sabe que não é o pessoal da comunidade, a gente sabe que não é o pessoal da classe média alta, são pessoas da classe média, são os grandes empresários. Ah, não, mas ele só pode doar até 10% do imposto de renda. Começa com o imposto de renda desses caras é gordo, e segundo, que eles têm um networking para fazer as doações. Não estou criticando, tem que ter esses caras, mas também tem que ter pessoas que vão ser financiadas por outros sistemas, que pode ser um sistema público, que o contribuinte ajudou, mas que são as pessoas que não teriam acesso a esses empresários, ou que muitas vezes não concordam com a visão deles. Eu em geral, concordo, mas eu acho que você tem que ter um meio termo. Sim, a flexibilidade. O capitalismo, por natureza, ele é muito selvagem. Óbvio que os países que deram certo se desenvolveram todos com o capitalismo, mas todos com um capitalismo controlado, né? Controlando o meio ambiente, controlando a questão social. Então, quando a gente fala... liberalismo não existe o puro, né? Seria mais um liberalismo responsável. É o liberalismo consciente. Eu acho que essa camiseta combina aqui, ó. A gente precisa chegar num novo estado de mente, de pensamento. E assim, é isso. Então, não dá pra gente cair... Ó, gosto do Novo, você sabe, não tenho... Sim. Mas não concordo com tudo. Nenhum partido, nenhum movimento ou lugar que você gostar, você não vai concordar com tudo. Sim, não. Isso eu acho... Eu acho que é o gostoso, é essa discussão. Realmente, você colocar o assunto e expor o seu ponto de vista, receber a contrapartida, como a gente está fazendo agora, porque eu estou sentado aqui, eu estou enxergando a câmera ali de um jeito, você está enxergando de outro. Então, o mundo, se fosse
tudo igual, tudo mil maravilhas, não teria graça. A gente precisa realmente ter aí essas diversidades. E o mundo é diferente. Certo, né? Não, as pessoas são diferentes, então a gente precisa disso. E o que eu acho assim, só para resumir, beleza, usado o dinheiro público, está sendo mal utilizado, tá, você tem que obrigar os partidos a terem transparência, você tem que criar mecanismo que eles vão ter que prestar conta, isso de forma instantânea e que se controle a corrupção. É o mais difícil a fazer? É o mais difícil a fazer, mas a gente também não pode ir para um outro caminho que a gente vai amarrar muita gente, vai ficar difícil de fazer campanha, eu acho. Então, era só esse ponto. Sim, não, perfeito, é uma ótima colocação, as pessoas... Estão bastante gente assistindo aqui, ó. Del Castellamari, Zuleide Barbosa, grande beijo, Zu. Ó, a Zuleide está organizando uma homenagem para o Dia das Mães, sábado agora, na creche do Jardim Maria Luísa, na rua Leão Carvalho, sem número, na quadra da creche mesmo. A partir das 10 horas da manhã vai contar com um yoga do método de Rose, que você deve conhecer, né? De Moema, né? Só de Moema. Vai ter algumas atividades aí durante o dia, para criançada na creche, do lado de fora, algumas leituras de alguns livros que a Zuleide vai colocar lá. Depois teremos uma apresentação da doutora Roberta, que é do Partido Novo, falando um pouco sobre gravidez, tecnologia na gravidez, da participação do pai, né? As pessoas que nunca ficaram grávidas, as mulheres que têm algumas dúvidas, por favor, compareçam. A partir da 1h da tarde já vai começar a chegar o pessoal do Novo lá, vai ter essa apresentação. Depois a Zuleide vai comandar aí com a equipe de dança, dança para a comunidade, vai ter muita música, vai ter muita troca de informação. Eu gostaria muito que as pessoas que estivessem, que não for viajar, compareçam à comunidade, que vai ser muito bem recebido. Que dia que é? Sábado, Esse dia agora. 11, sábado agora, dia 11 de maio, a partir das 10 horas da manhã. Parabéns, Su, parabéns, seu Eugênio, que está ajudando na organização aí, a todo mundo, a doutora Roberta, a Cida, o Joel, geral, todo mundo. A Azul tá mandando muito, hein? Yoga, dança, não, tá terrível. Tá. Everaldo Leal também está nos assistindo, Paulo Roberto, Murilo Gonzi, Rubens Santos, o Eu, Pagodeiro, grande William, abraço. Francisco Peixe também sempre está mandando boa noite pra gente aqui, direto de Leme. De Leme? Direto de Leme, Roberto Firmino, Clécio Silva, grande abraço, Clécião, da Vila Missionária aí. Anaí, dona Anaí, obrigado. Estevão Vitinho, Estevão tem uma história maravilhosa de vida, é um cara que teve todas as dificuldades, teve todos os motivos para enfiar o pé na jaca e se colocar uma pessoa vencida pelo mundo das drogas, mas deu a volta por cima, foi uma pessoa que batalhou, que merece o nosso respeito, é um cidadão de bem. E no mês de junho a gente só precisa definir a data, vai estar aqui com a gente também, contando a experiência de vida que ele teve. É um baita de um guerreiro. Estevão, tamo junto, hein? Parabéns, Estevão. Roberto Firmino. E aí, Roberto? Roberto é diretor de um time chamado Morro do Leão. Inclusive, é daqui? Daqui, da Vila Joaniza. E às vezes a gente, quando tem condições, vai também. Joga contra? Joga, mas eu vou. Não, o time tá legal, eu vou, de vez em quando eu vou pra atrapalhar. Vai pra atrapalhar? Isso, você joga no deles. Mas eu vou pra atrapalhar. O preparo físico não tá ajudando mais não. Não tá, né? Rosângela Andrade mandou aqui, é necessário que os bancos paguem aos cofres públicos que devem na área fiscal e que institua o imposto sobre as grandes fortunas, destinando esses valores para a Previdência. Resolvido o problema, mandou mais aqui, porque a corda tem que quebrar ao lado mais fraco, ou seja, o povo. Por que ela é um ótimo comentário, muito justo. Parabéns pela pergunta. Rosângela Andrade, obrigado pela pergunta, parabéns. A gente falou no começo, a gente não acredita que a corda está rompendo para o lado mais fraco. Quem vai perder mais, de fato, são os servidores públicos. Alto escalão do servidor do serviço público. Ministro, procurador, promotor, políticos em geral, deputado, senador, todo mundo.
Eles vão perder mais porque eles vão estar igualados com o INSS, o que significa que eles vão sair de super aposentadoria de 60, 70 pau e vão descer para 5 pau, 5.800, que nem as pessoas comuns. Então, do submundo. Beleza. Agora eu concordo contigo. Essa história das dívidas dos bancos é muito justa. Se a gente cobrasse toda a dívida que devem para a Previdência hoje, que há dívidas, a gente poderia resgatar 200 bilhões contra uma economia que a gente vai fazer no longo prazo. E assim, você resgataria 200 bilhões se você tiver muita sorte, porque tem, por exemplo, a Varig faliu, Mesbla, deixou Transbrasil, deixou um monte de dívida na Previdência. Só que como que você vai cobrar esses caras? É muito difícil os caras pagarem. Mas que, sei lá, que dê certo, a gente resgate 200 bilhões. Primeiro que você não cobra o déficit, você sai no 0 a 0. E segundo que você não muda as regras, a gente vai continuar tendo déficit. E por uma questão muito simples, que o pessoal que argumenta desse tipo, os especialistas que argumentam desse jeito que você está falando, eles esquecem de falar da demografia. O Brasil é um país que está envelhecendo muito. Então, enquanto nos anos 80 a gente tinha 7 jovens, então 7 de nós, eu imagino pela foto que a Rosângela é uma jovem, 7 de nós bancando um aposentado, em 2050 esse número já vai cair para 1,5 bancando um aposentado. Então a conta não vai fechar. Não tem como menos de 2 jovens bancarem um aposentado, isso vai acontecer muito rápido. Em 2100, para vocês terem uma ideia de como a nossa pirâmide demográfica vai evoluir, o Brasil vai ser um país mais velho em idade geral da população que a França. A gente vai ter mais idoso que a França. Só que a França, para chegar no nível que ela está hoje, ela demorou 120 anos. O Brasil vai demorar 40, 50 anos para ter esse envelhecimento. É muito rápido. Isso porque a tecnologia evoluiu muito, as pessoas estão vivendo mais, a indústria farmacêutica evoluiu muito, a medicina evoluiu muito, a globalização faz a gente ter acesso quase que instantâneo a novas tecnologias. Então você vive mais e melhor. É simplesmente isso. Então, para não fugir da sua pergunta, é isso. Os bancos têm que pagar sim, mas se pagarem, é uma coisa que eles pagam uma vez, não ficam pagando sempre. Então você não tira o problema estrutural que tem na Previdência. E o segundo ponto é que a população está envelhecendo muito rápido. A gente precisa fazer uma reforma. E a reforma do jeito que está, do jeito que está, pode prejudicar os mais pobres. Mas do jeito que ela vai ser tratada agora em comissão especial, e tem bastante gente, político da oposição, que está atento a isso, inclusive os que não são da oposição, os que são do centrão, já sinalizaram, Rosângela, que vários desses pontos que não são favoráveis à população comum, trabalhador rural, que queriam prejudicar as aposentadorias, vão ser cortados. Então, a expectativa, e é só ver em comissão especial, hoje foi a primeira reunião, a gente vai ter algumas reuniões nos próximos dias, você vai ver, isso vai ser emendado, essas coisas vão cair, e a tendência é que a gente aprove uma previdência, uma reforma legal, mas que não vai economizar 1,2 trilhões, mas vai economizar 600, 700 bilhões, se for bem. O que a gente estava falando no começo, né? O que ela tem que ser reformada, isso é fato. O importante é que não mexa no bolso do trabalhador. Que essas questões que vão atrapalhar o trabalhador, uma pessoa mais humilde, ela seja descartada. A gente tem que operar, fazer a reforma onde realmente tem um valor considerável que você colocou aí, né, nesse grande escalão, e começar também a fazer um pente fino nessa previdência, como eu falei, as aposentadorias que rolam aí, pessoas de 50 anos que receberam a vida inteira, não contribuíram, e aí, alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. Exatamente. Né? Obrigado pela participação. Ótima pergunta. Parabéns. Marcos Quino. E aí, Mingau? Obrigado pela audiência aí, Mingau. Espero que você esteja gostando. O William mandou aqui, por favor, acho que vocês estão falando do alto escalão do serviço público. É isso mesmo, é o que ele acabou de dizer, ministro, embargador, pessoal aqui da cúpula. Sou servidor público e peço que vocês analisem que nós, servidores públicos da área de segurança, saúde e educação, mandou aqui, que não temos nenhuma proteção social como FGTS e seguro-desemprego. Por exemplo, gostaria de dar a opinião de vocês em relação a este servidor público. Vocês acham que devemos pagar mais de previdência? É isso que a gente acabou de falar, não. O setor que está aqui embaixo da pirâmide não é justo mexer.
Tem eles que estão pegar querendo, pela onde proposta do lugar governo, considerável. eles querem aumentar, eu acho que ele vai poder falar, como que é o nome dele? Ótima pergunta também. William. William, eu acho que você vai poder falar, pela proposta que o governo apresentou, eles querem aumentar a contribuição de vocês de 11% para 16%, não é isso? Se eu não me engano, é um número assim, querem fazer um aumento repentino, que não é gradual. E aí que não é justo, realmente, você tem que penalizar o alto funcionalismo público, não o baixo, não é baixo, né? Mas o médio escalão do funcionalismo público. Aí, cara, a oposição, o Centrão estão sinalizando que isso não vai passar dessa maneira. Mas é acompanhar agora as comissões especiais e fazer pressão nos políticos que a gente tiver acesso para fazer pressão. O próprio Japão aqui, eu mesmo tenho acesso a alguns políticos, a gente tem que fazer pressão nos parlamentares para que esse tipo de coisa não passe. Muito bom seu ponto. Ó, a Zuleide mandou uma pergunta aqui, ó. Todos sabemos que deve ter essa reforma da Previdência, mas não porque primeiro fazer a reforma tributária. Essa sim é necessária para ver uma forma de tributar os que mais têm, pagando um imposto justo. Ela coloca aqui, ó, porque a propaganda da reforma é acabar com privilégios, mas as regalias dos privilégios não vão acabar. As regalias, primeiro, ótima pergunta, a Zuleide é do yoga? É do evento de sábado. Ô Zuleide, se eu responder bem, você tem que me convidar para esse yoga que eu gosto, hein? Ó, vamos lá, recapitulando para todos. Porque a propaganda da reforma é acabar com privilégios, mas as regalias dos privilégios não vão acabar. A gente fica meio que vendido. Vai acabar realmente? Não vai? Quando você fala em propaganda, de verdade é propaganda, então os partidos que são mais... O Novo, por exemplo, que é muito favorável, faz propaganda, que é você falar de uma forma simples algo que é complexo. E quando é acabar com o privilégio, eles estão se referindo a isso, que é você colocar os servidores públicos no mesmo patamar do INSS. Nesse sentido, acabar com o privilégio. Agora, sobre os privilégios dos políticos, que eu imagino que você esteja falando, dos juízes, auxílio moradia, auxílio paletó, motorista, carro, oficial, essas coisas realmente é uma coisa que a gente tem que colocar em cima. Eu acho que tem coisa que é razoável o político ter de benefício, tem coisa que não é razoável, coisa que é completamente fora do comum. Mas a gente tem essa tecla e a gente tem poucos políticos fazendo isso, né? Os do Partido Novo, todos estão combatendo esse tipo de privilégio, eu imagino, né? Sim. Abrindo mão da aposentadoria especial, abrindo mão de verba de gabinete, dos motoristas, enfim. Mas o problema também é que assim, a gente coloca isso para como a Zuleide colocou aí, eu entendo. Hoje mesmo foi revogada, abriu um pedido de vinho e lagosta para o STF. Aí barraram. Agora entrou ridículo, né? Para poder derrubar uma liminar para que para que eles realmente tenham essa lagosta, o vinho. Ridículo. De repente, em valores, isso. Não, eles voltaram. Foi derrubada, né? Foi derrubada. Criou-se uma liminar. Universitários aqui, né? E aí, o que acontece? Por mais que, de repente, vamos colocar assim, isso... E você sabe qual que foi o argumento para derrubarem? Não, porque a lagosta e o vinho, não é que é vinho tudo bem, você receber as pessoas com vinho, beleza, eu acho que não tem problema, mas é vinho colhidos à mão, é vinho de luxo. São coisas de luxo. Caríssimo, entendeu? Caríssimo. Então, no momento que a gente precisa economizar, tem a reforma que a gente está querendo fazer aqui, e esse tipo de privilégio, que eu acho que é o medo de todo brasileiro, não só das Zuleide, a gente vai sacrificar um pouco aqui, mas então eu sou a favor, essa parte do servidor, mais aqui de baixo, o trabalhador mais humilde, que não mexa. Mas quem estiver gastando demais, a gente precisa saber, é como se fosse um pai de família, eu costumo dizer, se o cara está gastando mais do que ele ganha, ele precisa falar, olha, e aí, onde que a gente vai cortar? É na cerveja,
na pizza do final de semana, olha, esse shampoo não dá pra gente usar mais, a gente precisa usar esse, o pão não vai ser mais com queijo, são essas coisas que mortadela, não, agora irritam, só né? é isso. Se você pegar em números absolutos, você vai pegar lagosta, o vinho, sei lá, Depende, vai não custar algumas dezenas de milhares um jantar desse, um pela negócio desse. afronta, no Isso. momento que a gente tá E aí você passando. vai falar dezenas de milhares perto do orçamento multibilionário, você vai falar, não é tanto, tal, não sente tanto peso. Mas realmente uma pela afronta. afronta da gente estar em crise, da gente estar num país super desigual. Você pode receber as pessoas com vinho, mas não precisa ser um Pra negócio. eles darem o exemplo e eles. E eles falaram que é pela contrário. o TRF que derrubou a liminar que estava impedindo isso, falou que é pela dignidade do STF. Então assim, Aí, Zuleide, a dignidade desses caras onde tá levando nosso é dinheiro. sacanagem, né? Obrigado pela participação, Zu. Ótima pergunta. A Lana Xavier, Vou cobrar o yoga, hein, Zé? o Ezio Souza, Antônio Ferreira, Rogério Paixão, grande Rogério Paixão, pô, precisa me chamar pro show, pro bate-bola aí, hein, Rogério? Grande abraço. Rodney Couto, Isabel Biasotto, de Xambrê, no Paraná, minha prima. Olha Obrigado só. pela audiência aí, viu? Saudade de você, prima. Tiago Cavalcante. William, espero que Nós dois. O Gui tenha respondido essa pergunta aí, tá bom? O Ezio Souza mandando boa noite. Também sou funcionária pública, Will, e concordo com você. Azul Não, é. lógico que é o que a gente colocou. A parte aqui, o que está afetando não é a parte de baixo, é o do alto escalão. A Carla Machado, saudade de você, Carlinha. Edson Pereira, Pedro Vazan, Priscila Lopes, Nath Brigante, Kaline Vieira, Janaína Barbosa, mandando boa noite aqui pra gente. Rodrigo Elias, mandou novamente aqui o William. Minha concepção política, deixa eu clicar logo aqui para aparecer tudo. Vem de encontro aos ideais do novo. Temos muitos privilégios para os poderes legislativo, executivo e judiciário. Precisamos enxugar a máquina pública e investir nos bens e serviços para o povo. É isso aí. Rosângela Andrade mandou aqui, excelente, muito obrigado pelos esclarecimentos. É ele, Rosângela. O cara é fera. Érica Dias Araújo também assistindo. O André Rodrigues mandou aqui, ó, Japão, boa noite. Se essa reforma fosse aprovada alguns anos atrás, ela teria um impacto negativo menor para a população? Ah, com certeza. Pergunta para ele. Com certeza ia ter dado debate, porque é uma coisa que mexe com todo mundo, mas ia ter sido muito menos sensível, principalmente no governo Lula, que a gente estava crescendo, o boom das commodities, a gente tinha dinheiro a rodo, assim, mas também a gente tem que pensar qual tipo de reforma que o PT poderia ter aprovado. Eu não sei se seria a reforma ideal, se ela seria tão bem feita, entendeu? Mas acredito que sim, teria sido muito mais leve para a população. Óbvio que a gente começou a sentir muito mais o peso do déficit da Previdência, que como a gente falou no começo, é o maior no orçamento de gastos primários, de gastos obrigatórios do governo. A gente começou a sentir muito mais depois que a economia começou a decair. Então, como que ele chama? Quem perguntou? O André Rodrigues. André. Então, para responder sua pergunta, excelente pergunta, eu ainda não tinha ouvido uma pergunta dessa sobre a Previdência, mas é verdade, a gente teria sentido menos. Ela teria que ter sido feita do mesmo jeito. Como se você tivesse você vai avaliar mais do que você estivesse gastando, aí você vai cortar algumas coisas aí dentro da sua casa, você não vai sentir mesmo. Agora, quando você já está acostumado Só que eu acho que era muito difícil de fazer. Porque, pensa bem, qual que era a prática do mensalão? Compra de voto no parlamento para eles votarem junto com o governo. Foi isso que o Lula fez. De repente eles poderiam aprovar uma reforma que hoje traria Qual reforma maior que eles vão ainda. aprovar? Você ia aprovar uma reforma que vai cortar a aposentadoria de político? Que vai igualar a aposentadoria de político com de pessoa normal? Não. Sendo que o mensalão era uma prática comum, e depois a gente viu Petrolão, uma série de escândalos de corrupção que foi aumentando, a Dilma caiu. Justamente, óbvio que ela não tinha muitas habilidades políticas, né, de relacionamento. Ela não conseguia nem se relacionar com o ministério, com o secretariado dela. Muito impositiva, muito autoritária, mas era uma pessoa que a gente sabe não estava envolvida em escândalo. Então, quando você sofre o impeachment que o parlamento faz, ela pode ter caído também porque ela não queria corroborar com o jogo de corrupção que estava acontecendo antes. Ou estava corroborando menos, começou a desagradar. Então, não sei se não teve espaço, né, para uma reforma dessa. E se tivesse feito, bem feita, como
pode ser que a gente consiga fazer agora, numa economia equilibrada, assim, a população teria sentido menos. Mas eu duvido que os políticos iam ter perdido como eles vão perder agora. Sim. Isso mesmo, aqui na Prefeitura de São Paulo já estamos pagando 14%. Will, é isso aí, é isso que eu imaginei, já está pagando 14% e é por isso que agora essa época de comissão especial é a época de ficar em cima dos parlamentares. Aqui, esse aqui conhece o Poit, tem o pessoal, o Rigoni que está muito ativo, o Alessandro Vieira que é do meu partido, tem a Tabata Amaral que está muito em cima. Eu recomendo, depois eu posso até colar na live aí para você, o texto que escreveu a Tabata Amaral para o jornal Nexo. E ela fala sobre o ponto das alíquotas para servidor público. Se eu não me engano, ela está defendendo esse ponto para que seja razoável para quem é médio servidor público, para quem não é do alto escalão. Dá uma focada lá e manda mensagem para os caras, grava vídeo, tem que pressionar. Usa a gente para pressionar. Agora é o momento, é em comissão especial que as emendas vão ser feitas na proposta original. É essa lapidação que está precisando ser feita, né? É um percentual aqui, outro percentual aqui, mas que ela tem que acontecer, isso é fato. Porque você está gastando mais do que você arrecada, como que vai fazer? É isso aí, não fecha a conta. Valeu, Will, pela informação. 14% já. Demetrios Neves, Paulo Henrique de Carvalho. Ô, Paulo Henrique, você vai aparecer aqui quando, cara? Já fiz um convite para esse cara, mas ele fica se esquivando. Ele tem um... Nossa, foi cobrado ao vivo, hein? Vai ao vivo, agora se vira. Ele tem um time no Maria Luísa chamado Favelinha Sinistra. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é deficiente físico, mas tem um coração enorme. É uma pessoa que se relaciona muito bem com todas as pessoas. É um ser humano que tem que ficar com exemplo, que as pessoas precisam te conhecer, cara. Ô PH, vem, meu. Pô. Ele não morde, não. Não. Pô. Severino Oliveira, Camila Silva, Josi Martins. Beijo, Josi. Poxa, a gente precisa marcar algo aqui também, né? Paulo Henrique Carvalho mandou aqui um link do Cortes no MEC afeta educação. Ele já tá puxando outra pauta aí pra gente emendar já. Então. Vamos lá, o Rodrigo Piccolo, grande abraço, tá assistindo. Respondeu sim, obrigado. Como chama esse que puxou? É o PH. A gente já vai responder a gente já vai chegar. Só falar que o Fernando Menezes mandou aqui, ó. Já pergunta pra ele que acha se o governo privatizar os Correios. O que você acha? Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia porque o motivo simples, monopólio não é bom. Tem algumas atividades econômicas que você vai ter que ter monopólio, por exemplo, distribuição de água. É muito difícil você fazer hoje uma ampla concorrência, várias empresas para distribuir água, porque é muito caro para você montar uma estrutura de tubulação, tá quase impossível. Então, beleza, isso vai ser monopólio. Agora, Correios é serviço de logística. E cada vez mais a tecnologia está aumentando nos outros países, que eles estão entregando com drone e a gente está com carteiro. Então, o Fernando é um dos carteiros, um dos caras que vão entregar. Ele fala assim, ele mandou uma outra pergunta na sequência aqui, o que pode acontecer com os trabalhadores? O que pode acontecer com os trabalhadores? Se privatizar os Correios? Não, mas assim, o que pode acontecer com a tecnologia, isso vai acontecer com qualquer outra profissão. Mas na situação dos Correios, hoje eu posso enxergar que é uma corrida de uma única pessoa e ela perde para ela mesma, porque ela consegue dar prejuízo. Então eu acho que o Correio, ele sendo privatizado ou vindo uma outra empresa para concorrer, como tem essa concorrência aqui, vai acontecer o quê? O serviço vai ser de qualidade, o preço vai ser menor. Isso. E os trabalhadores aqui do Correio, no caso você, Fernando, que é um funcionário Exepar que trabalha de segunda a sábado aí, doido pra lá e pra cá, cara, você vai ser reconhecido, pessoas que realmente queiram trabalhar vão crescer dentro da empresa, as oportunidades vão aparecer para essas pessoas que realmente querem fazer a coisa acontecer. Eu concordo 100%, aumenta o mercado, então vai precisar de mais carteiros, e por mais que a tecnologia evolua, você vai ter que ter uma qualificação dos trabalhadores para exercerem outra atividade, se um dia, mas vai demorar muito para a gente chegar na necessidade de não ter o entregador de carta. Você imagina? Vai demorar muitos anos, décadas ainda para a gente chegar nesse nível. Mas se chegar, até lá, a tendência é que a população esteja qualificada para exercer outras funções. Sim. Esse que é o desafio do século XXI. Ninguém sabe o que vai ser o século XXI, o que os empregos vão virar.
O que a gente sabe é que as transformações vão acontecer em algumas décadas e a gente tem que se preparar. Talvez, se a gente tiver um mercado aberto, ou então um correio que não é monopólio, mas que tenham várias empresas de entrega, várias empresas desse tipo de logística, a gente também vai ter mais postos de trabalho, mais treinamento para o pessoal que entrar, salários melhores e um preço menor para o consumidor final. Então, é para responder o Fernando. Fernando Menezes. Tem uma pergunta boa? Boa, muito boa. Rodrigo Matsumoto Cobra. Rodrigo Cobra, um dos coordenadores aí Eu já ouvi esse da nome. do Renova BR. Olha Ele é só. coordenador lá do Renova BR. E as pessoas... Fala aí se está aberta, as inscrições estão abertas ainda, Rodrigo. Pessoal que quer ingressar na política, que são pessoas comuns, mas querem se tornar pessoas fora do comum, dentro da política, que é o que a gente tinha colocado aqui. A política está precisando de pessoas de bom coração. Rodrigo Cobra é o coordenador aí que está fazendo a seleção de pessoas, o recrutamento. Então, entre lá no site do Renova BR, faça a sua inscrição. Vai ter a prova, tem uma segunda etapa e é uma escola para novos líderes dentro da política. É uma honra ter o Cobra aqui. Tá nos assistindo. Ele, não sei se ele sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. Ótimo trabalho, excelente trabalho do Renova, do Edu Mufarrege, da Isa. O pessoal manda muito bem e todos os parlamentares que eu citei aqui são do Renova BR. Inclusive o Marcelo Caleiro, que eu não citei, mas está fazendo um trabalho excepcional na Câmara, são do Renova BR. Então o trabalho que esses caras estão fazendo é incrível mesmo. Ele mandou aqui, ó, tá participando, Rodrigo. Rodrigo, pô, satisfação, né, cara? Ele tá antenado, ó. Vai lembrar que o monopólio é somente do serviço de correspondência. O serviço de logística já é aberto a concorrentes. Pô, cara, o cara é professor. Olha o cara só, Rodrigo. fica dando uma aula aqui, dando uma FedEx aula e ao DHL vivo. já são internacionais que atuam no mercado nacional. Muito legal. Obrigado pela aula. E qual que é a sua visão, o Rodrigo? Manda aqui, Rodrigo, o que você acha, O cara? que você acha que essa parte, o serviço de logística que inclui o FedEx e a DHL já são um sucesso suficiente para a gente pensar em quebrar o monopólio do serviço de correspondência? Olha eu entrevistando. Lógico, seu né? convidado. Ele mandou aqui, ó. Ele me conhece. Vamos que vamos, conhece sim. Mandou aqui o site para a gente se cadastrar lá, ó, fazer a inscrição, www.renovabr.org. Ó, o Rodrigo já está digitando lá, vai responder. O André Rodrigues mandou de novo aqui, ó. Queria saber qual a opinião do entrevistado em relação à atuação do nosso ministro da Economia. Estou gostando, acho que o Paulo Guedes está fazendo exatamente o que ele falou que ia fazer. É um liberal puro da escola de Chicago, então que acredita nos ideais de um liberalismo puro, sem muita intervenção estatal. É o que ele está se propondo. Mas obviamente que no Brasil é difícil você implantar, em qualquer lugar do mundo é difícil você implantar um modelo desse, mas no Brasil mais ainda por causa da nossa desigualdade social. Comentários, gosto, acho que ele é ponderado nas falas, acho que ele fala de um jeito simples de entender. Aquela confusão que deu na Comissão de Constituição e Justiça, talvez tenha sido a única vez que ele se exaltou mais, né? Que ele caiu na provocação de Tchutchuca e Tigrão, que virou piada. Que não é também a dele, né? Ele foi uma coisa bem política, o negócio dele é bem técnico, que ele é né? técnico e tal. Então gosto do Paulo Guedes, mas confesso que minha vontade, o ministro da Fazenda, da Economia agora, seria o Marcos Lisboa, do INSP, presidente do INSP. Mas o Paulo Guedes é muito bom também. Olha, o Rodrigo Cobra respondeu, com toda certeza. Da privatização. Obrigado, Com toda certeza. Foi melhor privatizar. Obrigado pela informação da DHL e do FedEx aí, Rodrigo. E boa sorte com o Renova esse ano. Eles estão com um desafio, eu vi que cidades, né, agora para vereador, prefeitura, eles estão cobrindo a maior parte do Brasil. É incrível. Assim. Imagina, se para deputado estadual, federal já foi... assim, teve que montar toda uma estrutura. Agora você imagina focado em vereador. Eles vão ter que usar EAD, pelo que eu entendi. Nossa. Então vai ser... Os caras estão... Céu é o limite. E políticos ponderados, sejam de direita ou de esquerda, você percebe que eles estão a favor do Brasil, sabe? São todos do Renova, não tem historinha de... Então. É uma organização muito séria, trata a política com responsabilidade, imparcialidade.
Eu aprendi muito aqui no dia da entrevista, na palestra dele, com os bate-papos. É uma pessoa que realmente é centrada, né? Ele não vai para o lado direito, não vai para o lado esquerdo, ele defende a política do jeito que tem que ser, né? E na formação de líderes ele vai muito bem, porque o pessoal dele que entrou, todo está mostrando o resultado. Então tá fazendo bonito, é sinal que... E os que não entraram também estão na ativa. Já estão aqui, ó, dando farol para entrar, hein? Na próxima... A próxima vai. O Paulo Henrique tinha colocado aqui, né, o corte da educação, essas coisas. Ele mandou uma matéria do Globo referindo a esses cortes. Provavelmente ele deve estar querendo saber o que você acha desses cortes. É bem triste, né? É um pouco do que a gente conversou. Parece que a gente faz as coisas do jeito mais fácil, sabe? Então você vai cortar 30 bilhões na educação, está bloqueado esse ano. Qual que é a relevância? A gente vai... Para a dívida pública tem uma certa relevância, 10%, tal, não sei quanto que dá exatamente a relevância, mas você vai tirar da educação, do ensino superior, que é um negócio que está... Da educação é o que funciona melhor. Tem várias críticas ao nosso... Eu fiz uma universidade, antes de morar na França, eu fiz uma universidade federal durante 2 anos. Uhum. Então, que é a UFSCar, que é uma das melhores faculdades do Brasil, dessas federais é uma das melhores. Tenho várias críticas à forma como eles se organizam, mas eles fazem um trabalho decente, eles fazem um trabalho de excelência, de pesquisa científica, lá em São Carlos, a USP, que é o CASO, que eles chamam lá, fazem um trabalho de excelência. Então, e aí você está tirando 30%, aí beleza, se ele estivesse falando assim, não, vou tirar 30% e colocar na primeira infância, que é o que ele falou em campanha, no Roda Viva. Quando o Bolsonaro foi no Roda Viva, ele falou, a gente temos que... Não sei imitar ele. Tem que tirar os 30% da universidade, do ensino superior e colocar na primeira infância, ok? Seria mais ou menos assim. Foi mais ou menos isso que ele falou no Roda Viva, desse jeitinho. Cientista político não tem habilidade de ator. Mas ele falou isso, e se tivesse sendo isso, pelo menos você ia falar, não, beleza, então você ia sentir uma dor, mas eu imagino que até o pessoal das faculdades iam falar, não, beleza, cara, tá certo, é a creche, né? É do 0 aos 6 anos que a criança desenvolve o cérebro. Então é ali que você tem que colocar o dinheiro. É ali que você perde ou ganha a criança, né? Se ali ela não desenvolver bem, não tiver nutriente, não tiver segurança adequada, não tiver convivência adequada, ela tá perdida. E ainda mais num contexto de século XXI, que a gente não pode ficar 1 ano quase sem aprender. Você deve reparar isso. A gente tem que aprender todo dia, porque as coisas vão mudando muito rápido. Você tem que aprender no trabalho, você tem que aprender na política, você tem que aprender nas empresas. Você não para de aprender. Isso vai intensificar. O cérebro das nossas crianças daqui pra frente tem que ser muito poderoso para esse século. Então, mas ele não tá fazendo isso. Ele coloca que, não, faculdade é muita bagunça. Cara, na UFSCar tinha bagunça? Tinha bagunça. Mas quando o pessoal... E bagunça, o que é bagunça? É festa. Desculpa. Eu conheço gente pobre, conheço gente muito pobre, conheço gente de classe média, conheço gente rica e conheço gente muito rica. Eu nunca conheci ninguém que não gostasse de festa. Nunca. Então, assim, e as festas, o pessoal dessas faculdades não utiliza dinheiro público. Muitas vezes. Pelo menos eu nunca vi para organizar. Nunca vi utilizando dinheiro público. É sempre venda de ingresso antecipada, vaquinha entre os organizadores, faz numa república, faz ali. Eu estou contando o caso da UFSCar. Uhum. Aí tem o pessoal que fica 10 anos se rematriculando na faculdade, até ser jubilado só para ficar na bateria, no DA, no centro acadêmico, né? Tem, mas pô, não é 30% dos alunos, então não justifica, sabe? Tem esse pessoal, mas não justifica. E outra, se você quer mexer, se você acha que é balbúrdia a palavra que foi utilizada, né? Bagunça, sei lá. Uhum. Se você quer mexer na bagunça das universidades, você faz de outra maneira. Ou se você quer que a universidade dê mais resultado para você, você faz de outra maneira. No controle. Não é motivo para poder cortar, né? É a mesma coisa a mulher pedir o casamento porque você mijou fora do vaso. Mas eu acho. Não cortar, não chega a esse ponto. É o Daniel José, o deputado estadual aqui do Partido Novo, na Lesp. Ele está fazendo esse trabalho que você pode até fazer melhor que eu, de trazer para as pessoas a importância de quem tem dinheiro contribuir com a faculdade pública. Isso está dando um auê. Esse tipo de medida eu acho legal. Por quê? Vai passar como o Daniel José quer? Talvez não.
talvez passe de uma forma diferente que ele queira, mas gerou debate. Sim. Gerou. Agora, esse tipo de história só gera rejeição, né? Só gera polarização. Sim. E uma coisa que o Daniel coloca para a gente discutir é a má gestão, né? Eu concordo também que há um mau uso do dinheiro público, e quando ele coloca para essas pessoas que têm condições de pagar ou uma taxa ou a parcela, paguem, porque ela está tirando a vaga de uma pessoa que não tem condições de pagar, que é o que faz sentido, né? A universidade pública, ela foi criada para que pessoas que não tenham condições estudem lá. Então, quando você pega o pagamento de imposto, que é maior que está aqui na pirâmide, que é o ICMS, né? Isso. Um imposto sobre consumo. Aí você coloca esse imposto para pagar a educação, você está tirando de quem menos tem para dar para quem menos precisa. Essa foi a frase que o Daniel José usou e resumiu. E ele falou muito bem aqui, para responder o Ricardo. Não foi Paulo Henrique. Paulo Henrique. É isso. O ICMS banca as universidades públicas, com 10% do ICMS vão para as universidades estaduais, o que parece. E 75% dos alunos da universidade pública são de classe média alta. Entendeu? Então, fizeram um levantamento, metade dos estudantes da USP estão dentro dos 20% mais ricos do país. É por aí que a... Agora que você a imagina. Então você vai passar do jeito que eles estão falando, talvez passe de uma maneira diferente, mas esse debate é importantíssimo. É muito mais justo do que do dia para a noite, praticamente você mandar um Twitter dizendo que 30% do orçamento de Instituto Federal, de Faculdade Federal, de Colégio Federal tá cortado por causa de bagunça. Entendeu? É o efeito RAM, né? A gente tem que começar a pensar, a debater. Tem um professor de geografia que ele falava sobre o efeito RAM. Imagina, um professor de geografia falando de ciência e biologia, era maravilha, né, cara? Mas ele me conseguiu resumir uma situação, que é essa da modificação, da transformação das pessoas. Se você colocar uma água quente e jogar uma RAM, né, nesse recipiente de água quente, vai bater. Quando ela sentir a água, ela vai pular, ela não vai ficar na água. Mas se você colocar a RAM dentro desse recipiente e ligar o fogo, a água foi esquentando, ela morre fritada. Quando fritinha, ela se dá fritinha. Não, ela já morreu, acabou, ela morre, é o efeito RAM. Então eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa fazer aos poucos para que o quê? Para que você faça a transformação e não seja brusco, as pessoas não sintam esse impacto. Porque o que o Bolsonaro fez foi o quê? Esquentar a água e jogar a RAM lá. E aí fica aquela briga. Todo mundo as faculdades soltam nota, os casos soltam nota, a UFSC, em Santa Catarina, que é uma baita faculdade, falou, se não tiver o dinheiro, a gente não vai ter aula em agosto. Começa aquela rixa, né? Aquela briga. E aí, que no final das contas é uma briga ideológica. E que não entra no fato, né? Uma coisa que eu vi nenhum país se desenvolveu com isso. Nas suas redes sociais, que você gosta de falar de política, mas em cima de fatos, em cima de evidências, né? Quando entra na parte ideológica, eu também concordo que quando você tem a ideologia de esquerda, mas está fazendo errado, não adianta. Se você é de direita, está fazendo errado, também não adianta. Então, a gente tem que discutir a política fora desse mundo. Da emoção, da emoção. Falou, o que a gente está discutindo o quê? É a forma da Previdência. É boa? Não é? Esse ponto eu não concordo? Então, essas coisas que tem que ser levadas em consideração. A gente não pode se perguntar quem concorda com a reforma da Previdência? Bolsonaro, então eu sou contra. Quem não concorda? O Ciro, então eu sou contra. Não pode, não é isso. É isso, a gente não vai levar a gente a lugar nenhum. E se a gente olhar e prestar atenção, desenvolvimento da Coreia do Sul, desenvolvimento de Singapura, desenvolvimento de todos os países que você pega do mundo desenvolvido, eles não se desenvolveram com esse tipo de debate. Eles se desenvolveram pensando em política pública, em matemática. É óbvio que política sempre vai ter o show da política, as campanhas da política, a emoção da política, isso é natural. A gente é ser humano, mas a gente tem que trabalhar para que isso seja o menos possível. E uma política pública que a gente implementa, às vezes a gente não consegue nem medir direito ela. Entra outro governo, já troca a política pública, nem sabe se deu resultado, se é aquilo mesmo, já troca o nome, troca tudo. Então assim não dá. Então a gente tem que... Por isso que a política tem que ser cada vez mais leve, cada vez mais simples e baseada em evidência. Maravilha, foi isso aí mesmo que eu li nas redes. O Rodrigo Cobra completou aqui, ó. As correspondências tradicionais já foram substituídas há muito tempo pela tecnologia, pela
e-mail, né? No caso, qualquer coisa tecnológica que tenha, pode clicar para ver mais, porque às vezes não está indo. Não faz sentido não uma faz estatal sentido para uma isso. estatal pra isso. Bom ponto também. E ele falou aqui também do Renova BR, mais de 26 mil inscritos. Você imagina isso? Como que você vai administrar isso aí, Cobra? Depois você me fala, cara, que vai ser um pouco... Entrou uma galera aí, né? Entrou. Paloma Benigno tá assistindo, Rafael Silva, Ronaldo Santos, Jefferson Santos, diretamente de Diadema, meu irmão Jefferson, grande G. Reinaldo Malumbres, Nalva Gomes, Júlia Rocha, Caian Felipe, Diogo Petrati, Janaína Silva. Vamos aqui, ó, o Márcio. Você Márcio já André, deu aí uns 60 nomes, já dá pra... Ó, o Márcio André mandou aqui, ó. Poderia cortar um pouco o gasto dos políticos. Isso aí é sem dúvida, Marcião. Pô, a gente batalha para isso, cobra muito da classe política que eles abrem dando exemplo, né? O Vinícius Poit e toda a galera do Novo abre mão aí dos seus privilégios. E as pessoas que não votaram nos candidatos do Novo também cobram um pouco mais desse modo de pensar, de economizar o dinheiro público e aplicar, ser usado como investimento ou gastar mesmo com coisas que voltem para as pessoas, né? Estão replicando. Ricardo Miranda da Rocha. Isso, estão replicando o que a grande mídia, deixa eu clicar aqui, o grande Kiko. mídia diz. Kiko. Você conhece ele? Grande videomaker. Eita, eles estão replicando o que a grande mídia disse. Não seja massa de manobra e pesquisem os fatos sobre o assunto. Leiam antes essa matéria, por favor. Está na Gazeta do Povo. Universidades usam quase todo o dinheiro para contratar gente. Afirma ministro. É mentira, cara. Isso não existe. Kiko, entendo o seu ponto de vista. Entendo que a maioria... Você gosta do governo. Eu também não tenho nada contra o governo. Eu acho que o governo tem que andar mesmo. Mas esse tipo de tomada de decisão repentina, eu sou contra. E isso prejudica muita pessoa. Você está falando aqui, o que essa reportagem está falando, pelo menos a manchete, que a gente não vai conseguir ler aqui, usam quase todo o dinheiro para contratar gente, afirma ministro. E a pesquisa científica? A FAPESP, o CNPq, onde é que eles estão nessa conta? O Brasil é um dos países que tem maior quantidade de pesquisa científica no mundo. Aí a gente pode discutir se a nossa pesquisa científica está dando retorno em patentes, está dando retorno em educação tecnológica. Isso, em inovação tecnológica. Isso que a gente tinha que estar discutindo. Antes de discutir corte de gasto, a gente discutir o que está errado e onde que a gente vai cortar. Você não concorda? Como está sendo a discussão da reforma da Previdência. Agora você quer me dizer que não chegar lá, não, tem um monte de gente fazendo festa, tem um monte de gente contratada, então eu vou cortar 30% dos gastos sem fazer conta. Qual que é a conta que foi feita? Isso é infantil. Então não é ser massa de manobra, é justamente o contrário. Eu fiquei 4 semestres na Universidade Federal de São Carlos, que é uma das melhores universidades públicas que a gente tem no Brasil. Conheci um monte de professor doutor, um monte de pesquisador. Se você viajasse um dia para São Carlos, você ia ver o que é aquela cidade, o que é a USP, o que é a UFSCar, antes de você fazer um comentário desse. Mas já te deixo é que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro dá umas patadas e depois fala, um abraço pra você. Não, obrigado pela participação. Obrigado aí, Kiko. Mas é que assim, são informações e informações, né? Essa reportagem que a gente não vai conseguir abrir aqui, pois a gente até discute sobre o assunto, mas é o que eu coloquei aqui do efeito RAM. Quando você corta bruscamente uma coisa, não é porque é o Bolsonaro, pode ser qualquer outro governo. Quando você toma uma atitude brusca, as pessoas reagem de uma maneira brusca também, elas vão rejeitar. Por exemplo, uma mulher, quando ela quer mudar a rotina do marido, ela tira uma meia de um lugar, uma cueca do outro, muda uma camisa. Se ela modificar todas as coisas do marido dela, ferrou, cara. O marido dela vai ficar perdido, é perigoso ela perder o marido. É simples assim, não tem questão de fazer as coisas andarem. Olha aí, o William mandou de novo aqui. Gente, a gente já está chegando no final. Eu preciso. Já tem mais de 1 hora de entrevista, o negócio passou. 1h15. 1h15 aí a produção. É mesmo? Por mim, eu ficaria aqui por muitos e muitos minutos, muitas e muitas horas.
mas a gente precisa encerrar. Eu gostaria que você colocasse o que você acha um absurdo nesse país. O que eu acho um absurdo nesse país. Não, uma coisa só, viu? Ai, cara, o que eu acho um absurdo, o que eu mais acho absurdo, e isso eu falo do fundo do coração e fazendo parte da política. Óbvio que eu não tenho cargo público, nada, mas me sinto um político. Mas posso colocar como cientista político. Eu acho que desde a redemocratização, então do movimento democrático que a gente teve, que lutou contra a ditadura, todos os partidos que saíram do movimento democrático brasileiro, PSDB, PT, enfim, todos esses que saíram, o próprio PPS, que agora é Cidadania, eu acho um absurdo que eles perderam a noção da realidade, eles se descolaram da realidade, se descolaram das pessoas. Então, tem uma dificuldade enorme de fazer autocrítica do tipo, falar onde foi que eu errei? Será que é culpa da população ter desmoralizado a política desse jeito? É ruim desmoralizar a política, né? A gente dá espaço para muito oportunista. Mas até que ponto esses partidos tiveram vontade de apresentar uma forma diferente de fazer política? Ou uma forma próxima de fazer política? Se afastou completamente. Então... Tem a impressão que foi até proposital. Parece que foi proposital. Tem muita gente boa no meio político hoje que está sendo condenada, está sendo colocado no mesmo bolo. Então isso eu acho o maior absurdo, a gente não ter lutado todos esses anos para aproximar a população da política e a gente não ter desenvolvido nossa educação, que é a base para a gente ter uma consciência mínima. É isso que eu acho um absurdo, mas, por outro lado, eu sou um cara muito otimista. Eu acho que o Brasil vai entrar nos trilhos, mas o Brasil não vai entrar nos trilhos nesse fla-flu. Não adianta fla-flu. Eu quero ver alguém me provar um país que se desenvolveu no fla-flu. Não existe. O país só vai se desenvolver se tiver responsabilidade econômica e se tiver responsabilidade social, educacional e ambiental. Sem isso, nenhum país do mundo se desenvolveu. E não vai ser o caso do Brasil. Então a gente tem que percorrer o caminho de parar de ficar brigando um com o outro, porque eu me considero de direita, então eu sou do time do Flamengo. Eu me considero de esquerda, então eu sou do time do Fluminense. E aí fica brigando um com o outro sem colocar a razão para discutir o que tem que ser feito. Sem fazer planejamento mínimo de longo prazo. Sem criar novas estruturas que vão diminuir a corrupção do sistema. E aí fica aquele marketismo puro. Vocês veem o governador do Rio de Janeiro que entrou num helicóptero para atirar nas pessoas na comunidade. Como se isso, dar tiro, fosse resolver alguma coisa. Então assim, a gente está com dificuldade de pensar. E eu sou otimista porque o brasileiro é um povo inteligente, o brasileiro é um povo de convergência, o brasileiro é um povo de paz, o brasileiro é um povo de festa. Daqui a pouco a gente vai se ligar que o caminho está na nossa frente e a gente não está enxergando. E esses políticos que a gente já elegeu, o trabalho que a gente tem feito, que a população tem ajudado, os próximos políticos que vão se eleger, eu tenho um cenário muito otimista. A gente vai chegar lá, vai colocar o Brasil nos trilhos para os nossos, não sei se filhos, mas os netos vão viver num país, vão poder ter a chance de viver num país desenvolvido que a gente não conseguiu viver. Maravilha. Agradecer a participação, Márcio André aqui por último, o William novamente, a Lu Almeida, Vinícius Barbosa, Patrícia Ferreira, Vinícius Barbosa mandou aqui, estamos juntos, pai. Caian Vitor, Janaína Silva, muito legal, Edson Japão, isso que está fazendo, novo 30, obrigado. Olha, esse cara aqui representa a rapaziada da ciência política, é uma pessoa que conduz as coisas muito bem, então eu acho que é por isso que a coisa se estendeu, passou de 1 hora e espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas de vocês, espero que vocês tenham gostado. Antônio Carlos Tarnan mandou aqui, logo mais vou vestir essa camisa do Novo que realmente me representa. Daniel Rodrigues, obrigado, gente, pela participação. Queria encerrar aqui com o que você falou de Fla-Flu, né? Eu vi uma matéria ontem do presidente de Portugal que está tendo muito sucesso e ele está conseguindo juntar a direita e a esquerda. Eu acho que esse é o papel do executivo, o papel de um líder, né?
ele falou uma coisa que me tocou muito. Não adianta você falar defendendo a classe pobre, sendo que você não vai lá ver os pobres. Eu acho que criou-se uma distância muito grande entre o povo e o político, que a gente precisa modificar isso. A gente precisa acreditar no político, resgatar esse sentimento de que o político ele pode e vai resolver a sua situação, mas a gente precisa escolher pessoas de bom coração, pessoas honestas, né, pessoas que estejam dispostas a brigar o que não é por discurso de direita nem esquerda, estão dispostas a unir direita e esquerda para que resolva o problema da nação. As pessoas recebem um voto para representar o povo, para fazer a coisa acontecer. Ele fica nessa briga ideológica e o povo não vê resultado. Então eu acho que ele está fazendo um trabalho excepcional, Marcelo. Eu acho que tenho certeza que é um estilo de liderança a ser seguido. Quando acontece algo de importante, ele está presente. Quando acontece algo terrível, ele está presente. Acontece algo, ou simplesmente a rotina dele junto com os pobres. É fácil você falar do pobre. Se você não está lá no dia a dia, se você não conhece a rotina do pobre, como que você vai querer resolver um problema de um pobre, sendo que você não sentiu na pele, ou de repente não visitou ali, como você foi lá, viu de perto a pobreza. Então, falar do pobre é uma coisa, mas vivenciar a vida da pobreza, eu acho que é o caminho para a gente tentar entender os problemas. E que o João Moedo mesmo diz, ele não está para governar para quem tem dinheiro, não faz sentido, ele está para governar para as pessoas que não têm dinheiro. E para ganhar dinheiro, isso ele é bom, cara, porque se eu tivesse tido a educação financeira dele no colégio, como uma das coisas que eu defendo, eu teria aumentado meu patrimônio. Gui, vou deixar você com os Obrigado. Os espectadores aí, fica à vontade para você mandar uma mensagem. Até terça que vem, terça-feira, seu Joel Pagan, às 8 horas da noite em ponto. Espero o senhor aqui. Fica à vontade, pode mandar seu recado, tá bom? Obrigado pela pessoal. presença aqui. Desejar boa noite, agradecer a todas as perguntas e dizer que eu estou impressionado com o tanto de gente engajada aqui na live, perguntando sobre educação, sobre previdência, sobre renovação, privilégio. É muito legal fazer parte disso. E o recado que eu deixo é esse, a gente tem que fazer mais conversas assim, na nossa casa, na nossa família. Eu sei que não é fácil. Sair do Fla-Flu, conversar sobre o que realmente vai ser melhor para a maioria e seguir o que realmente vai ser melhor para a maioria. É um novo state of mind, um novo estado de pensamento, uma nova condição de pensamento que a gente tem que chegar. Valeu, um forte abraço e fiquem com Deus.